Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, dia 28 de agosto de 2020, iremos falar sobre grandezas e medidas. É um conteúdo que está bastante presente no nosso dia a dia. Vamos lá? Grandezas e medidas. Afinal, o que significa medir? Onde são utilizados no cotidiano? O bebê nasceu pesando 3,5 kg. Paulo gastou 5 minutos para escovar os dentes. No reservatório cabem 2 ml de água. O termômetro registrou 5 graus Celsius. Então, todas essas situações que foram faladas necessitam de alguma medição, certo? E representam algumas grandezas. Medir, o que é medir? Medir é comparar duas grandezas de mesma espécie. Quantas vezes uma vai caber dentro da outra? Um exemplo clássico, um exemplo mais rápido da gente falar nesse momento, seria o tempo. Né? O tempo é uma medida que a gente usa muito no nosso dia a dia. Por exemplo, quem nunca perguntou, professora, quantos minutos falta para terminar a aula? Né? Essa é uma pergunta, mesmo que a gente não tenha feito falando, mas essa pergunta veio para o nosso pensamento. Será que quanto tempo falta para acabar a aula? Então, é uma forma de medir, né? A gente está medindo o tempo com a grandeza, com essa grandeza. Temos também a grandeza massa, né? Para a gente ver agora com mais detalhes. Observe os balanços e pratos que têm equilíbrio. Nessa situação, a grandeza envolvida é massa. Então, a gente tem ali na parte superior direita de vocês, temos uma balança. Para essa balança estar em equilíbrio, os dois lados precisam ter o mesmo peso. Tem 10 kg mais 10 kg no lado, ou seja, então 20 no lado. E no outro lado eu vou ter 20 kg também, para essa balança estar em equilíbrio. Vamos lá. Massa e peso, elas são medidas diferentes. Massa está relacionada com a quantidade de matéria. Exemplo, a massa de uma pessoa na Terra ou na Lua é a mesma. Peso é a intensidade em que a gravidade da Terra atrai um corpo. Exemplo, o peso de uma pessoa na Terra é 6 vezes maior que na Lua. Vamos entender melhor. Quando a gente vai se pesar, né, que é o termo que a gente usa mais no nosso dia a dia, quando a gente vai lá na balança e vê 50, a gente fala 50 quilos, o meu peso é 50 quilos. Na verdade, essa afirmação ela é equivocada. Quando a gente se pesa, né, quando a gente faz aquela medição na balança, não está relacionada ao peso, ali não é o nosso peso, ali é a nossa massa. Quando eu falo em peso, está relacionado à gravidade que o corpo é atraído, no nosso caso na Terra. Né? A atração da Terra ela está em volta de 9,8, geralmente arredonda para 10. Então, se a gente for falar o nosso peso, a gente vai ter que pegar o nosso peso, seja qual for ele, 50, 40 quilos, e multiplica por 10. E nosso peso na real seria 500, certo? Quando eu falo de massa, é justamente aquele valor que a gente descobre na balança. Lá na Lua, a gravidade ela é menor do que na Terra. Então, isso faz com que o nosso corpo lá na Lua, as coisas lá da Lua, elas estejam flutuando, tá bom? No Sistema Internacional de Unidades, SI, o quilograma é a unidade padrão de medida de massa. Mas na prática, usamos a grama de referência para essa grandeza. Medida de massa e de capacidade. Muita coisa pode ser medida. A altura, medida em comprimento, a capacidade de um recipiente, a temperatura de uma criança ou o tempo transcorrido no trajeto de uma casa até a escola. Tudo que pode ser medido, como comprimento, capacidade, temperatura e o tempo, chama-se de grandeza. Ao medir, estamos comparando uma grandeza com a outra de mesma natureza, tomando como padrão. Por exemplo, quilograma, grama, miligrama, são todos da mesma natureza, certo? Todas elas estão medindo o quê? Estão medindo a massa. São unidades de medida de massa. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão de medida de massa é o quilograma. Mas na prática, utiliza o grama como unidade de referência para determinar os múltiplos e os submúltiplos, certo? Então a gente tem uma tabelinha que mostra a unidade de medida da massa. A massa pode ser medida por quilograma, hectograma,
decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Então, vejam que 1000 kg equivale a 1 kg, certo? Todas elas aí estão colocadas lá embaixo quantos gramas ela está medindo. Então, 1 kg vai equivaler a 1000 gramas. Hectograma vai ser menor do que 1 kg, certo? 1 grama é menor do que também 1 kg. Miligrama equivale a milésima parte de grama. Então, seria 1 grama dividido por 1000. Para dar o quilograma equivale a 1000 gramas. Então, 1 kg equivale a 1000 gramas. Por exemplo, se eu tiver 3 quilos e eu perguntar quantas gramas equivale a 3 quilos, eu pego os 3 quilos e multiplico por 1000. Vamos ver isso. Exemplo. Mário foi ao mercado e comprou 4 bandejas de tomate. Veja quanto havia em cada bandeja. Ao todo, quantos quilogramas de tomate Carolina comprou? Então vejam que as bandejas, a medição dela foi feita em gramas, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que observar na pergunta é que está perguntando quantos quilogramas. Então a gente vai precisar converter a grama em quilograma. Quilograma é aquela coisa, é conhecido quilo que a gente fala. Transformando grama em quilo, o que é que a gente vai fazer? Grama é uma unidade de medida menor do que quilo. Por quê? Porque 1 quilo é diferente de 1 grama. 1 grama é muito menor que 1 quilo, certo? Então, para transformar grama em quilo, eu vou fazer uma conta de dividir, certo? Em 1 quilo cabe 1000 gramas. Então, eu vou pegar 380 e dividir por 1000 para descobrir quantos quilos eu tenho. Então, vai ser 380 dividido por 1000. Então, ó, fazendo essa divisão aqui, lembrando, né? Como é que a gente vai fazer uma divisão? Eu posso colocar em forma de uma fração, né? Que essas mesmas barrinhas aqui tá significando a fração, a mesma coisa da divisão. E dividir por 1000. Eu dividindo aqui por 1000, ó, a primeira coisa que eu posso identificar é o zero. Eu posso cortar um zero aqui e posso cortar um zero aqui. E eu posso repetir esse 38, ó, repetir. Quando eu repetir esse 38, agora só restou eu dividir o 38 por 100, né? Que eu cortei um zero. Então, o 38 ele não tem vírgula. O número que não tem vírgula quer dizer que essa vírgula está no final. Então, eu vou contar, ó. Se eu tenho 2 zeros, eu vou contar. 1, né? É tipo como se a vírgula tivesse pulado daqui e pulou pra cá. Então, a vírgula vai ficar bem aqui, ó. Agora, essa vírgula pode ficar sozinha lá na frente? Não pode. Então, eu vou acrescentar um zero. Então, por isso que é 0,38. Da mesma forma, a gente vai fazer com esses outros números, tá bom? Realizar a divisão. Como já foi feita a conversão, né? De grama para quilo, agora a gente vai somar tudo, tá? Então, vamos lá. 0,4. Lembrando que realiza o mesmo procedimento que a gente resolve numa continha de soma. A gente vai colocar vírgula abaixo de vírgula, tá bom? Então, vamos lá. 0,4, 0,55, 0,38 e 0,42. Fazendo essa soma, vamos ver o que é que vai resultar. Vejam aqui, ó, como eu falei, vírgula abaixo de vírgula, tá? Então, aqui a gente vai acrescentar um zero. Se não quiser acrescentar nada, não precisa, mas não vai ter nada para somar também. 8 com 2 dá 10. 10 com 5 dá 15. Coloco o 5 e sobe o 1. Agora a gente vai somar tudo. 4, 3, 7. 7 com 5, 12. 12 com 4, 16 com 1, 17. Pronto, ó. A gente colocaria o 7 e subir o 1, certo? Então aqui a gente tem essa vírgula aqui no meio. Então vai ser 1,75 quilos. Então aqui a gente tem uma observaçãozinha no canto aqui, ó. 1 grama corresponde a 1 sobre 1000, certo? Agora a gente fez aqui de grama para quilo. Agora de quilo para grama seria o quê? Seria multiplicar por 1000, tá bom? Então a gente tem essas observações aqui no canto. Exemplo 2.
Como transformar 3.700 quilogramas? Transformar 3.700 gramas em quilogramas. Como o quilograma está na terceira posição à esquerda da grama, devemos dividir por 1.000 a medida de massa. Então aqui, ó, tem 3.700. A gente pega nessa tabelinha, a gente pode até colocar o valor. 3.700 gramas, que estaria bem aqui. E grama tá aqui. E quilograma tá aqui, ó. Tá 3 casas à frente, né? Na lado da esquerda. Então, quando eu pegar uma dessa para vir para a esquerda, vou sempre dividir. Então, aqui, como passou 3 casas, seria 1.000. Então, seria 3.700 dividido por 1.000. Como é essa divisão? Essa divisão vai ser mais fácil ainda, porque todo tá preenchido de zero aqui, né? Então, eu posso cortar simplesmente esses 3 zeros. 3 aqui e 3 aqui. Aqui tem 2, né? Então, como eu tenho só 2, eu corto 2 aqui e pulo uma vírgula. Vai ficar 3,7. Agora, a medida de capacidade. Quando se quer indicar a capacidade de um recipiente, é como usar o litro, né? 1 litro de leite, 1 litro de água ou 1 mililitro. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão de medida de capacidade é o litro. Observe a relação entre os múltiplos e os submúltiplos do litro. Então aqui acontece a mesma coisa que a gente viu naquela tabelinha. A gente vai pegar como referência aqui, ó, o litro. Então, tudo que vier para a esquerda, eu vou multiplicar. Se eu pegar de litro para transformar em decalitro, eu vou multiplicar por 10. Se eu pegar de litro para transformar em hectolitro, eu vou multiplicar por 100. E se eu pegar de litro para multiplicar em quilolitro, eu vou multiplicar por 1.000. Da mesma forma, a gente faz aqui para vir para cá. Nesse caso, a gente não vai multiplicar. Quando está à direita, a gente vai dividir. Qual é a relação entre o litro e o mililitro? 1 mililitro equivale a 1 mililitro equivale a 0,01 litro. Por quê? Ó, olhando aqui, ó, 1 mililitro, ele veio para cá. Se ele veio para cá, a gente vai pegar esse 1 e dividir por 3. E 1 litro equivale a quanto mililitro? Equivale a 1.000. Aí aqui a gente tem todas essas observações. Para transformar 1 mililitro em litro, divide por 1.000. Para transformar 1 litro em mililitro, multiplica por 1.000. Exemplo, transformando 7 litros em mililitros. 7 litros equivale a 7.000 mililitros. 7 vezes 1.000. Agora vamos falar sobre medidas de tempo. Transformação de unidade. Medida de tempo. Quando a gente fala em tempo, a gente lembra logo de um relógio, certo? Que está medindo o tempo, que é aquele valor que a gente sempre fala. O tempo ele pode ser medido em segundos, em minutos, em hora, né? Em dia, em semana, em meses. É comum em nosso dia a dia perguntas do tipo: qual é a duração dessa partida de futebol? Qual é o tempo dessa viagem? Qual é a duração desse curso? Qual o melhor tempo obtido por esse corredor? Quanto tempo dura uma aula de matemática? Todas essas perguntas serão respondidas tomando por base uma unidade padrão de medida de tempo. Vamos para um exemplo. No final de semana, Leandro assistiu a um pouco de televisão. No começo da tarde, de sábado, ele assistiu um desenho animado. Esse desenho animado durou 25 minutos. No domingo, assistiu a um filme que tem duração de 1 hora e 49 minutos. Qual foi a medida de intervalo de tempo que ele passou vendo televisão no fim de semana? Então, para saber quanto tempo ele usou, a gente vai somar os valores aqui de cada situação, né? No caso do desenho animado e do filme. Então, aqui a gente vai realizar aquele mesmo procedimento. A gente vai ter que somar, né? Minuto com minuto e hora com hora. Para ficar mais fácil de converter. Então, aqui, ó, 1 hora e 49 minutos mais 25 vai ser
9 mais 5 dá 14. Subiu 1, 1. 4 tem 2, 6, 1, 7. E 1 hora, né? 1 hora aqui não tem nenhuma hora aqui para somar com ele. Então vai ser só 1 hora. Então é 1 hora e 74 minutos. Agora vamos só analisar. 1 hora corresponde a quantos minutos? Isso, 60 minutos. Então aqui vai ser 1 hora, 60 minutos. E de 60 para 74, né? Tem mais 14. E outra coisa, tem 1 hora, né? Foi tudo separadinho aqui, ó. 1 hora mais 14. Por quê? Porque 60 minutos é 1 hora. Então vai ser 1 hora mais 1 hora e mais os 14. Que vai resultar em quê? 2 horas e 14 minutos. Então a gente tem que levar sempre essa convenção. De 1 hora equivale a 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos. 1 minuto 60 segundos. A hora é a unidade padrão de medida de intervalo de tempo. Os minutos e os segundos são submúltiplos da hora, né? Então, minuto ele é menos que hora e segundos é menos que minuto. Quando eu falo que é menos, porque quando a gente fala 1 minuto, a gente tá falando que 1 minuto é mais que 1 segundo, certo? E 1 hora vai ser mais do que 1 minuto e que 1 hora. Então, para me converter de hora para minuto, né? Como 1 hora tem 60 minutos, se eu tiver 2 horas, vai ser 2 horas vezes 60. E se for ao contrário, de minuto para hora? De hora a gente multiplicou. E de minuto a gente vai dividir. Então, vai ser quantos minutos vai caber dentro de 2 horas, né? Quantas horas vai caber dentro de 120 minutos? Então, 120 dividido por 60 vai ser um total de 2 horas. Uma observação. Você sabia? Meio-dia e meia significa meio-dia, 12 horas, mais meia hora, que é 30 minutos. Ou seja, 12 horas e 30 minutos. Meio-dia e meia mais meia hora é 12 horas e 30 minutos. Agora, dizer meio-dia e meio para a hora de 12 horas não tem sentido, pois se pensarmos como meio-dia mais meio-dia, daria o dia inteiro, certo? Então, o correto é usar o A, meio-dia e meia, porque está referente à hora, não está referente ao meio-dia. E se pensarmos em meio-dia, 12 horas, mais metade disso, 6 horas, teríamos 18 horas. Então, nenhuma dessas opções, essas maneiras, expressa o horário certo de 12 e meia. O correto de falar seria meio-dia e meia, tá bom? Aqui tem algumas medidas de tempo que são importantes. Mês, são 30 dias que a gente vai considerar. Ano, 360. O ano normal seria 360, né? O ano comercial seria 360, o ano normal é 365 e 6 horas, mais o ano bissexto, 365. Semana, 7 dias. Quinzena, 15 dias. Bimestre são 2 meses. Trimestre são 3 meses. Quadrimestre são 4 meses. Semestre são 6 meses. Biênio, 2 meses. Quinquênio, 5 anos. Biênio, 2 anos. Quinquênio, 5 anos. Década, 10 anos. Século, 100 anos. E milênio, 1000 anos. Bons estudos e fique em casa. Qualquer dúvida, entre em contato.